Olá, sou o professor Edilson e convido você para mais uma aula assíncrona. Na geometria analítica, iremos tratar sobre o plano cartesiano. A definição do plano cartesiano, conhecer um pouco da história do René Descartes e fazermos algumas aplicações relacionadas ao plano cartesiano. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, vai lá, se inscreve. Venha comigo. Os estudantes, vamos à nossa aula de geometria analítica, onde vamos tratar sobre o sistema cartesiano e inicialmente vamos aqui um pouquinho de história da matemática, conhecer um pouco o criador desse sistema cartesiano, né? Então, René Descartes, ele foi um filósofo, físico e matemático francês, né? Autor de frases célebres, a exemplo, penso, logo existo. É o criador desse sistema cartesiano, um sistema filosófico que vai dar origem à filosofia moderna. Esse sistema, ele é definido da seguinte forma, né? Ele é um sistema ortogonal, né? Formado por dois eixos perpendiculares entre si. O que significa isso? Você vai ter aqui, ó, um eixo na horizontal, que a gente vai denominar de eixo X, é o famoso eixo das abscissas, tá? Então, sempre que nós falarmos em abscissas, nós vamos nos remeter a esse eixo da horizontal, né? O eixo X. E o segundo eixo, gente, ele fica na vertical, é o chamado eixo Y. Então, esses dois eixos, eles se interceptam, né? Eles se cruzam, são duas retas, né, concorrentes do tipo perpendiculares, porque elas vão formar aqui quatro ângulos de 90 graus, como vocês podem perceber aqui na figura. E aqui esse ponto que elas se interceptam é justamente a origem do sistema, né, que a gente vai denominar de ponto O, e ele vai ter abscissa zero e ordenada zero, tá? Aí, a partir desse ponto, para a direita, vocês vão ter abscissas positivas. Como você pode ver aqui, ó, a gente tem mais um, mais dois, mais três, mais quatro, né? E para a esquerda, nós vamos ter as abscissas negativas. Da mesma forma com as ordenadas. Para cima, nós vamos ter as ordenadas positivas, né? Ó, mais um, mais dois, mais três, mais quatro. Isso aqui é infinito, né? E para baixo, nós vamos ter as ordenadas negativas. Pessoal, esses dois eixos, quando eles se interceptam, eles vão formar aqui quatro regiões. Vocês podem perceber, ó. Você tem essa região aqui, que nos sugere um quadrado, né? Daí o nome quadrante. Então, nós vamos ter quatro regiões distintas aqui no plano. Essa primeira região, a gente vai chamar de primeiro quadrante. A segunda região, que fica aqui desse lado esquerdo, é o segundo quadrante. Existe aqui um sistema de orientação. A gente segue aí o sentido anti-horário para determinar esses eixos, tá? Então aqui a gente tem o primeiro, aí o segundo quadrante já está aqui, ó. O terceiro quadrante é essa outra região e o quarto quadrante, essa quarta região. Agora vamos trabalhar essa questão dos quadrantes e também a localização de um ponto no plano. Você tem aqui o plano desenhado, né, o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, e aqui foi tomado um ponto nesse plano, um ponto que ele denominou de P. Então esse ponto P, ele vai ter uma abscissa no eixo X, né, ó, que a gente vai chamar de XP. E ele vai ter uma ordenada aqui, ó, que a gente vai denominar de Y. Aqui, gente, nós temos sempre um par. Um par, por quê? Porque são dois valores. E ordenado, porque nós vamos ter sempre essa ordem, tá? Primeiro você tem a abscissa e depois você tem a ordenada. E isso aí são números reais, né? Porque a gente vai estar trabalhando aqui dentro do conjunto dos números reais. Mais adiante, vocês também vão trabalhar com o conjunto dos números complexos, aí a gente pode também inserir aí, no caso, os números complexos. Mas aqui no momento a gente vai estar dentro do conjunto dos reais. Aqui, pessoal, vamos pensar
Se esse ponto está localizado no plano, ele poderá pertencer ao primeiro quadrante. Quando é que ele vai pertencer ao primeiro quadrante? Quando ele estiver nessa posição aqui, tá? Que eu estou indicando. Aí aqui observe que o x é positivo, o y também é positivo. Então nós vamos ter, ó, a abscissa maior que zero e a ordenada também maior que zero. Já se o ponto estiver aqui na segunda região, né? Nessa segunda região aqui, que é o segundo quadrante, ele vai ter, ó, a abscissa negativa, porque você vai ver que aqui, ó, nessa região, a abscissa aqui é negativa e a ordenada é positiva, né? Ó. Então, ó, abscissa negativa, aqui, abscissa negativa e ordenada positiva. Já se ele estiver no terceiro quadrante, a abscissa dele será negativa, né? Como vocês podem perceber, e a ordenada também será negativa. E se ele estiver no quarto quadrante, gente, já é a quarta região, aí nós vamos ter, ó, a abscissa positiva e a ordenada negativa, né? Seria o ponto estar nessa região aqui, ó. A abscissa é positiva e a ordenada é negativa. Vale aqui salientar o seguinte: um ponto, gente, ele pode estar sobre o eixo das abscissas. Ele pode estar em cima do eixo das abscissas. Se acontecer isso, a cara desse ponto sempre será essa, ó. Ele vai ter uma ordenada nula, sempre, e a abscissa vai ser justamente onde o ponto está situado. A mesma coisa, o ponto também pode estar sobre o eixo das ordenadas. Se ele estiver sobre o eixo das ordenadas, a cara do ponto é essa. Ele vai ter uma abscissa nula e vai ter um valor no y, certo? Vamos agora para alguns exemplos aqui. Eu vou criar aqui algumas situações de localização de ponto no plano. Vamos pensar aqui. Eu vou marcar aqui esse ponto no plano. Eu vou chamar esse ponto de A. E aí nós vamos determinar as coordenadas desse ponto. Então você vai observar que o ponto A, ele vai estar associado a um valor aqui no x. Esse valor do x é 2. E ele vai ter um ponto aqui, ó, um valor associado no y. Esse valor aí é 3. Então eu tenho aqui, gente, ó, as coordenadas desse ponto. O x e o y, ou seja, a abscissa e a ordenada. Esse ponto, eu posso te dizer que ele pertence ao primeiro quadrante, né? Ó, você observa que o x é positivo, o y também é positivo. Agora, vamos imaginar que eu tenha esse ponto aqui, ó. Vamos imaginar esse ponto aqui, B. Quem seriam as coordenadas desse ponto B? Então, você vai ter, ó, ele vai ter um valor no x e vai ter também um valor no y. Quem é o valor aqui do x? É menos 3. Quem é o valor do y? É 1. Então, estão aí as coordenadas do ponto B. Agora, imagine que você tem agora um ponto que esteja sobre o eixo X. Vamos imaginar aqui o ponto C. Esse ponto C, ele vai ter que coordenadas? Ó, o X dele é 4 e a ordenada dele será 0, né? A ordenada dele será 0. A cara daquele pontinho que eu mostrei anteriormente, né? Na lâmina anterior. Imagina agora que o ponto esteja aqui, ó, sobre o eixo Y. Esse ponto D. Então, nós vamos ter a abscissa dele é 0. Ó. A abscissa dele é 0. Agora, a ordenada vai ser menos 3, porque ele está sobre o menos 3 no Y. Ok? Vamos trabalhar aqui um exercíciozinho básico, né? Ele coloca determinar o valor de B, de modo que esse ponto, ó, ele está dando aqui um ponto, ele pertença ao eixo das abscissas. Então, está se colocando que esse ponto ele está sobre o eixo das abscissas. Aí, pessoal, se o ponto pertence ao eixo das abscissas, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que a ordenada dele é nula. Então, eu posso escrever B menos 4, que é a ordenada, né? Ó, B menos 4 igual a 0. Resolvendo essa equaçãozinha básica, eu vou ter o quê? B igual a 4. Resolvido o valor de B. Vamos agora trabalhar a questão de coordenadas de pontos no plano. Você tem aqui os pontos, né? Ó, eu tenho um ponto A aqui, ó. Eu quero determinar quem são as coordenadas desse ponto A.
Então, você vai primeiro dizer quem é o x dele, ó. O x é 3 e a abscissa é 2. O ponto B é esse aqui, ó. O ponto B. Quem é a abscissa dele? É 1. Quem é a ordenada dele? É menos 1. Ó, primeiro o x e depois o y. O ponto C, pessoal, tá aqui o ponto C, ó. Quem é a abscissa do ponto C? O x, ó, menos 3. Quem é a ordenada do ponto C? 4. Agora o ponto D aqui. O ponto D ele vai ter abscissa, ó. A abscissa é menos 1 e a ordenada é menos 3. Ok?